Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar como está a situação da PEC dos precatórios ou PEC do calote, que nesse momento está sendo discutida lá no Senado, depois de ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Mas antes de falar sobre ela, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, tá tudo certo, a gente vai avaliando tudo aqui no canal. E se puder, comenta alguma coisa, um bom dia, boa tarde ou boa noite, não precisa ser os 3, mas tem gente que está tão animado que faz até os 3 aqui numa vez só. Isso tudo nos ajuda para que esse nosso trabalho chegue em outras pessoas e essas pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Meus amigos, toda aquela polêmica da PEC do calote ou PEC dos precatórios na Câmara agora está direcionada para o Senado. E lá a situação do governo não é fácil. O Globo, por exemplo, fez um levantamento e mostrou que dos 81 senadores, 34 já disseram não apoiar o texto da forma como ele chegou lá. Se a gente tira esses 34 da conta, sobram só 47, número insuficiente para aprová-la, porque uma PEC precisa de 49 votos lá no Senado. E para piorar para o governo, não é que esses outros 47 são favoráveis, porque aí alguém poderia pensar, William, então falta reverter só 2, e aí puxa 2 daqui para lá, libera o orçamento, enfim, libera uma emenda. Não é assim, porque desses 47, 13 são favoráveis, 18 estão indecisos e 16 não quiseram responder. Então percebam que a conta para o governo não está brincadeira. E aí qual que é a alternativa que estão fazendo agora? Fazer ajustes no texto, algo extremamente necessário, como já aconteceu na Câmara. Vale lembrar que aquela polêmica no primeiro turno se deu porque deputados do PDT, achando que a PEC seria aprovada, como muitos falam, né, que o governo passaria o rolo compressor e aprovaria com facilidade, eles entraram em ação para reduzir os danos. Então, ela já foi amenizada lá na Câmara e agora tudo indica que será novamente modificada no Senado para que aí sim, quem sabe, o governo consiga ter os 49 votos necessários para aprová-la nos 2 turnos. E um dos principais pontos de consenso entre os senadores é tornar permanente o benefício de R$ 400 concedido pelo Auxílio Brasil e não encerrá-lo em 2022, no final do ano, como previsto na proposta. Isso aqui é um absurdo. O governo está acabando com o Bolsa Família e colocando o Auxílio Brasil só até o fim do mandato do governo Bolsonaro. Imaginem quanta chantagem ele não faria na campanha, causando medo nas pessoas, e aí isso aqui viraria, enfim, um motivo a mais de briga, de propostas, enfim, populistas, eleitoreiras. E aí os senadores querem fazer o quê? Que esse auxílio se torne permanente, algo que eu particularmente concordo. Eu só não acho que para isso deveria fazer calote, deveria pegar aquilo que deveria ser pago em 2022 e fatiar em alguns anos para que o governo tivesse então espaço para pagar isso. Há outras formas, como você tributar grandes heranças, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, enfim, cortar subsídio, cortar renúncias fiscais, coisas que não precisariam nem de uma ampla reforma tributária. Você poderia fazer pontualmente, arrecadando aquilo que precisa para ajudar quem nesse momento está aí na fila para comprar osso, ou nem isso pode. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, algo tem que ser feito. Agora, esse algo não pode ser também com uma finalidade claramente eleitoreira, como o Bolsonaro quer com esse auxílio só até o final de 2022. E um outro ponto também que eles estão avaliando lá é auditar os valores dos precatórios, que registraram um salto nos últimos anos. Lá diz então na matéria que essa conta deve chegar a 89,1 bilhões em 2022. Mas a PEC cria um limite para a despesa, fazendo com que mais de 40 bilhões não sejam pagos no próximo ano. E o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, disse o seguinte: como veio da Câmara, é muito difícil passar pelo Senado. O próprio relator, Fernando Bezerra, que é do MDB, reconhece isso e se dispôs a fazer alterações. O que não pode ficar é sem votar, porque a PEC traz o Auxílio Brasil e traz também a renegociação da dívida dos municípios com o INSS. O que deve ser feito é diminuir o espaço fiscal que foi criado para não fazer um furo tão grande no teto de gastos. E aqui vale lembrar esse ponto em relação aos prefeitos, porque sim, no dia da votação dessa PEC no segundo turno lá na Câmara dos Deputados, uma quantidade gigantesca de prefeitos foram para Brasília pressionar os deputados
pela aprovação dela, e aí esse texto então foi seguido depois para o Senado. Em relação ao PDT, nesse link aqui que o Globo traz, já traz ali a informação de que o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, e o senador Cid Gomes, do Ceará, já declararam que votarão contra o texto na forma que ele está. O outro senador do PDT, Assir, está ali na relação dos votos indefinidos. Então, me parece que no Senado o bom senso vai prevalecer e eles encontrarão uma forma de pagar o Auxílio Brasil, extremamente necessário, ajudar os prefeitos que, repito, pressionaram muito na Câmara, porque essa medida traria benefício para eles, e aí precisarão conter esse saldo extra que daria ao governo margem para ampliar esse orçamento secreto, que é um absurdo, muitos chamam de mensalão 2.0. E o curioso é que bolsonaristas que criticam corrupção no governo Lula, que criticam o mensalão do Lula, não falam nada disso. Ah, não, é para ter governabilidade. A justificativa é sempre a mesma e aí a passação de pano come solta, né? E aí me parece que essa PEC, mesmo trazendo em si vários problemas, eu acho que os males já reduzidos em parte na Câmara serão reduzidos ainda mais no Senado. O que eu tenho reforçado sempre aqui é, quando nós temos Bolsonaro na presidência da República, Paulo Guedes no Ministério da Economia e Arthur Lira na presidência da Câmara e o Centrão dominando esse governo, um governo rendido, todo cuidado é pouco. Bom, e eu espero então que o Senado tenha responsabilidade para avaliar, considerando a necessidade de muitas pessoas, e não cabe agora, nesse momento, cálculo eleitoral por conta das pessoas que estão passando necessidade, e ao mesmo tempo que o Senado tenha também o cuidado de não deixar para o governo espaço para fazer com que essas emendas de relator, que esse orçamento secreto, enfim, possa continuar sendo utilizado da forma como está, ou pior, às vezes até turbinado com alguns bilhões que essa PEC do calote reserva para isso. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.